Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje vou falar sobre o retorno da doutora Deolane para a cadeia. Mas antes, peço que você se inscreva no canal e dê aquele like caso você goste de conteúdo de qualidade. Como todos sabem, a doutora Deolane foi presa preventivamente, ali numa investigação sobre um esquema envolvendo lavagem de dinheiro, a casa de apostas, jogos, até jogo do bicho, como foi divulgado pela imprensa. E ela e a mãe dela foram presas por essas movimentações, né? Acusação, investigação sobre lavagem de dinheiro para o tráfico envolvendo esses mecanismos, casas de apostas, jogo do bicho, etc. Pois bem, foi determinada a prisão domiciliar, ou seja, a prisão preventiva dela foi convertida em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, ou seja, monitoramento, e algumas medidas cautelares, que são obrigações que a pessoa deve cumprir enquanto ela estiver nesse regime, né, utilizando desse benefício, no caso da prisão domiciliar. Foi concedida a prisão domiciliar porque ela tem uma criança pequena, então ela é mãe e essa criança é dependente dela. Isso ficou até explícito na decisão que revogou e mandou ela de novo, né, na verdade não concedeu o habeas corpus, mas foi concedido esse benefício e logo depois da concessão, assim que saiu da penitenciária, ela foi ali abordada por jornalistas, fora a multidão que estava ali fora, e fez um protesto e criticou a prisão, criticou a investigação, falou que havia abuso de autoridade, e isso foi suficiente para o descumprimento de uma medida cautelar que havia sido determinada, que era não se manifestar sobre o caso. Bom, e aí agora a gente vai entrar na parte processual. Wellington, essa medida cautelar está prevista no Código de Processo Penal? E a resposta é não. Não está prevista no Código de Processo Penal. Há quem defenda, e eu sou defensor dessa ideia, vou explicar por quê, que o rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, que especifica as medidas cautelares, ele é taxativo, ou seja, é aquilo ali e não se pode tergiversar, criar ou inventar coisas. É aquilo que está disposto ali, fora disso não existe legalidade. Porém, o artigo 3º do mesmo Código de Processo Penal permite a aplicação supletiva do Código de Processo Civil, naquilo que o Código de Processo Penal não dispor. Por exemplo, o Código de Processo Penal não dispõe sobre possibilidade de gravação de audiência. Isso está previsto no Código de Processo Civil. Porém, você pode aplicar, por quê? Porque o Código de Processo Penal silenciou, ele não falou sobre isso. Então eu aplico ali a disposição do Código de Processo Civil, que é permitido pelo artigo 3º do Código de Processo Penal, ok? Então existe essa possibilidade de interação naquilo que a norma processual penal for silente, for omissa, e aí você pode. Mas há quem defenda que, olha, não, é possível a aplicação do poder geral de cautela, que é um instrumento do processo civil, não é do processo penal, é possível a aplicação do poder geral de cautela, e no Código de Processo Civil é permitido ao juiz aplicar medidas atípicas para a concretização das suas decisões judiciais. Que são essas medidas atípicas? Aquilo que for necessário para cumprir a decisão. Ok? Então, enfim, infelizmente o processo penal tem sido invadido por processualistas civis. Nós temos aí o ministro Luiz Fux, por exemplo, da Suprema Corte, que ele adora fazer essas coisas, e vem se criando essa ideia, essa interação cada vez mais recorrente, tá ok? Seja para fins acusatórios, seja para fins de defesa, tá certo? Então, a gente tem que conviver com isso, e esse é um caso. Por quê? Porque a obrigação de não se manifestar não está prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, mas pode ser uma medida cautelar utilizada como poder geral de cautela, aplicando ali o Código de Processo Civil. Eu sou a favor? Não. Infelizmente isso existe. A gente tem que conviver com isso e utilizar a criatividade para trabalhar com o direito, ok? E foi pensando nisso que o juiz determinou, a juíza fixou o dever de não se manifestar sobre o caso e também não se manifestar nas redes sociais. A Deolane descumpriu, e por descumprir essa determinação é que ela voltou para a cadeia. Agora vamos lá, vamos às questões agora de princípios. O Código de Processo Penal, ele, além de reger os procedimentos, processos, ele também é um instrumento de limitação do poder do Estado. Ok? Então ele diz o que o Estado pode e o que não pode fazer e como tem que ser feito. É por isso que existem nulidades, por exemplo.
Que qual a nulidade? O Estado não observou a forma de um procedimento e isso viciou o processo, contaminou o processo. Uma prova ilícita, uma coação, ou um induzimento à testemunha, ou um impedimento do advogado se manifestar, enfim, são nulidades. Então, ele rege a forma, ele rege o procedimento e ele limita o poder estatal. Não se pode fazer qualquer coisa. É contraditório à finalidade do processo penal a aplicação do poder geral de cautela. Ok? É contraditório. Porque o poder geral de cautela dá poderes praticamente ilimitados. Ele amplia o poder estatal. Quando o Código de Processo Penal, por tutelar a aplicação, né, da lei penal e também estar tratando da liberdade corpórea do indivíduo, ele trata de coisas diferentes. Ele tutela algo diferente do processo civil, onde ali você está falando de patrimônio, aí você está falando de direitos de personalidade. É algo, vamos dizer assim, menos sensível do que prender alguém. Ok? Então, por isso lá é mais amplo. Porque lá eu vou ter que penhorar faturamento de empresa, vou caçar a CNH. Por isso eu tenho um poder geral de cautela. Eu posso ampliar os poderes porque eu estou tratando de algo, de um direito que é menor do que a liberdade. Então, eu sou contra, por princípio, essa ideia de ampliar poder estatal quando a gente está falando de poder prender pessoas. Já falei aqui num vídeo anterior sobre prisões cautelares, sobre a ideia, por exemplo, de um fundamento para preservação da ordem pública. É algo extremamente genérico, que tem origens não muito legais, ok? A sua aplicação, a sua ideia, o seu conceito não tem uma origem muito bacana, tá? Foi criado num Estado que cria poder para prender dissidentes e enviá-los para campos de concentração. E a gente aplica isso aqui. Então não é um fundamento bacana de se trabalhar. Tá certo? Por quê? Porque ele amplia demais o poder do Estado quando a gente está falando de um processo que pode colocar pessoas em cárcere. Então eu acho extremamente contraditória essa ideia de poder geral de cautela no processo penal. Porque o processo penal é justamente para regular isso daí, a aplicação da lei penal, de um processo, procedimentos. Eu não posso dar ao Estado o poder total de fazer qualquer coisa contra a pessoa. Como no caso, criar medidas cautelares não previstas no Código de Processo Penal. Tá certo? Então aí a gente chega na parte principiológica. Outro ponto. A Deolane se manifestou protestando contra a investigação, protestando contra ali o que ela entendeu ser um abuso de autoridade do delegado. O que isso tem relação ou prejuízo à investigação? Nada. Aliás, aplicar essa medida de não se manifestar é uma censura prévia, viola a nossa Constituição Federal, o direito à liberdade de expressão, mas, como a gente tem visto, isso tem sido cada vez mais comum, violar a liberdade de expressão das pessoas. Estamos caminhando para um Estado fascista, isso é fato. E medidas como essas, não poder se manifestar sem especificar o objeto. Ora, se fosse proibição de divulgar jogos, se fosse proibição de indicar qualquer casa de aposta ou coisa do tipo, teria finalidade processual. Está casado com o objeto do processo, a gente até poderia ter uma tendência a concordar. Agora, não se manifestar sobre nada, sobre o processo, não poder protestar, e a gente já entra num outro ponto. Tirar da pessoa o direito ao protesto. Como assim? Como assim? Tá certo? Aí a gente entra numa parte mais ideológica, e hoje em dia nós estamos convivendo com uma advocacia amorfa, com uma advocacia sem ideologia, com uma advocacia sem protesto, uma advocacia acovardada, que concorda com esse tipo de coisa, que é uma advocacia, digo eu, fascista. Eu não sou assim. Eu não concordo com isso. A pessoa tem o direito de se insurgir e de protestar por achar que o processo é injusto, por achar que é ilegal, por achar que foi exagerado, desproporcional e etc. A pessoa que está sofrendo aquilo tem o direito de protestar contra isso. Tá certo? O que isso, de certa forma, influi no processo? Nada. Ah, mas ela está influenciando a opinião pública. A imprensa faz isso o tempo inteiro. Ok? A imprensa faz isso o tempo inteiro, viciando processos, viciando a cognição do juízo, tendendo para um lado, às vezes tendendo para o outro. Por que o investigado não pode também utilizar um dos seus instrumentos, que é a comunicação, para dizer isso aqui está errado, isso aqui está todo cagado, estão violando os meus direitos? Impedir o direito ao protesto? Olha, isso não é bacana. Então, se vocês virem advogados defendendo essa prisão, né, esse retorno à prisão, por esse fundamento, ela não podia se manifestar. Olha, duvidem um pouco do apreço desses advogados pela liberdade,
duvidem um pouco do apreço desses advogados pelas liberdades civis e os direitos fundamentais e constitucionais, tá ok? Então isso em nada ofende o processo, em nada cria ali qualquer dificuldade, qualquer obstrução de justiça, né, obstrução do processo. Não. Fazer o protesto, dizer que é ilegal, dizer que discorda, tá certo? É do jogo, é da liberdade de expressão e é um direito ao protesto, um direito fundamental. E para mim não há qualquer problema nesse tipo de coisa. Agora, foi uma proibição ampla de se manifestar sobre o caso, e ela descumpriu e por isso voltou para a prisão. Concordo com essa ideia? Não concordo. Eu acho que as coisas têm que ter um vínculo processual, uma finalidade processual, e protestar contra o processo não é uma delas. Não tem uma finalidade processual, tá certo? Se fosse se comunicar com outros investigados, se comunicar com eventuais vítimas, ok, a gente entende porque tem finalidade processual. Agora, impedir de protestar, de se manifestar, de dizer que está errado, isso para mim viola frontalmente a Constituição Federal, e discordo que isso tenha sido utilizado para levar ela de novo para a cadeia, porque não tem nenhuma finalidade processual, simplesmente constranger a pessoa a não falar. Aí a gente está falando de abuso, tá ok? Aí a gente está falando de abuso, censura prévia, enfim, tá certo? Já é uma pena, já é uma sanção, principalmente se nós considerarmos que ela é mais influencer do que advogada. Então, se manifestar, falar, faz parte do seu ganha-pão. Tá certo? E nós estamos falando de uma investigação. Não há impedimento ao exercício, por exemplo, de direitos, no caso de exercício de profissão ou coisas do tipo, perdimento de direitos políticos por investigação. Não há nada disso. Então, a falta de um nexo com finalidade processual é que, no meu entendimento, torna essa decisão viciada por essa falta de nexo, de sentido, tá ok? Agora, houve o descumprimento, vamos ver aí os próximos capítulos. Entendo que não se pode ficar determinando o poder geral de cautela para qualquer coisa. Tem que haver finalidade, tem que haver respeito aos princípios e tem que haver limitação do poder. É para isso que serve a nossa legislação processual penal e também legislação penal. Tá ok? Não se pode dar uma pena maior do que a prevista, não se pode adotar medidas para qualquer coisa, tem que ter finalidade processual. Nesse caso, entendo que não tem, apenas impedi-la de se manifestar ou se manifestar sobre o processo, que no caso foi um protesto. Não foi nenhum tipo de revelação de dado sensível, não foi nenhuma revelação de elementos dos autos, foi apenas um protesto. E nesse caso eu discordo muito da decisão. Ok? Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição. Fique com Deus. Até a próxima.